Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos aqui a mais uma aula com o professor Murilo e vamos continuar nossos estudos de equação do primeiro grau. Para quem está acompanhando nosso canal, temos alguns outros vídeos sobre equação do primeiro grau, alguns exemplos anteriores que fizemos. Neste vídeo vamos aprofundar um pouquinho mais na teoria da equação do primeiro grau e vamos ver alguns novos exemplos. Uma equação do primeiro grau é uma expressão em que o grau da incógnita é 1. Isto é, o expoente da incógnita é igual a 1. Podemos representar uma equação do primeiro grau de maneira geral da seguinte forma. Então, esta é uma forma de apresentar uma equação do primeiro grau, onde ela é dada como primeiro grau por causa do expoente aqui que está na incógnita, né? Quando eu não tenho nenhum expoente, é a mesma coisa de ter o número 1. Neste caso, A e B são números reais, onde A é diferente de zero e x representa um valor desconhecido. Então aqui o número que acompanha essa incógnita, ele tem que ser diferente de zero. E a incógnita aqui, o x, é o valor desconhecido, ou seja, o valor que estamos procurando aqui nessa equação. Então vamos ver aqui cada elemento aqui da equação do primeiro grau. A letra x é a incógnita da equação. O que se escreve antes do sinal de igualdade chama-se primeiro membro. O que se escreve depois do sinal de igualdade chama-se segundo membro. Cada produto entre números conhecidos e incógnitas é conhecido como termo. Os termos são separados por adição, subtração e pelo próprio sinal de igual. Então aqui temos a figura representando o que está antes aqui do sinal da igualdade é o primeiro membro, o que vem depois é o segundo membro, e cada parte aqui entre os sinais de mais, de menos e também separado pelo sinal de igual chama-se termos. Então essa equação aqui ela tem 1, 2, 3, 4 termos e tem o primeiro e o segundo membro aqui que é separado pelo sinal de igualdade. Como resolver uma equação de primeiro grau? Em uma equação temos uma igualdade, a qual separa a equação em dois membros. Para manter a igualdade sempre verdadeira, devemos operar tanto no primeiro membro como no segundo. Ou seja, se realizarmos uma operação no primeiro membro, devemos realizar a mesma operação no segundo membro. Essa ideia recebe o nome de princípio da equivalência. Então vamos observar essa balança. Ela representa uma equação, ela está em equilíbrio. Lembrando aí que nos problemas anteriores, nas aulas anteriores, representamos uma equação como uma balança em equilíbrio. Então por que podemos representar essa equação como uma balança em equilíbrio? Vamos observar aqui. Como resolver uma equação? Temos aqui esta balança. De um lado eu tenho 4 bolinhas aqui, vamos supor 4 esferas de metais. Do outro lado eu tenho 3 esferas mais um pezinho aqui de 100 gramas. Então como eu posso representar matematicamente essa expressão, essa equação? Eu posso colocar que eu tenho 4B, ou seja, 4 bolinhas aqui de um lado, e do outro lado eu tenho 3 bolinhas mais um peso de 100 gramas. Então ficou 4B é igual a 3B mais 100. Veja que a igualdade aqui é o equilíbrio da balança, ou seja, o peso desse lado é igual ao peso do outro lado. Então, para manter aí o princípio da equivalência, tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro lado. Se eu tirar 3 bolinhas aqui, eu tenho que tirar 3 bolinhas aqui para a balança ficar em equilíbrio. Então, tirei 3 bolinhas do lado direito, eu tiro 3 bolinhas também do lado esquerdo. E na equação vai ficar da mesma forma. Eu tirei 3 bolinhas, ficou só o 100 de um lado, do outro lado eu tirei 3, ficou apenas um B. Então, uma bolinha é igual a 100 gramas. Então, dessa forma, tudo que eu retiro de um lado, eu também retiro do outro. É uma maneira de resolver a equação do primeiro grau. Então, vamos ver outra maneira de resolver a equação do primeiro grau. Devemos isolar os elementos desconhecidos em um dos lados do sinal de igual.
e os valores constantes do outro lado. Contudo, é importante observar que a mudança de posição desses elementos deve ser feita de forma que a igualdade continue sendo verdadeira, lembrando sempre de fazer as alterações de sinais. Então vamos observar essa balança. De um lado eu tenho duas esferas e dois pesos de 50 gramas. Do outro lado eu tenho uma esfera e dois pesos de 100. Então, como eu represento essa balança numa equação? Posso representar da seguinte maneira: 2b mais 50 mais 50, ou seja, duas esferas mais dois pezinhos de 50, igual a 1b mais 100, igual a uma esfera mais dois pesos de 100. Então, o peso que está aqui do lado direito é igual ao peso que está do lado esquerdo. Essa balança está em equilíbrio. Então, a equação aqui, ela representa essa balança. Então, como resolver? Eu vou colocar os termos desconhecidos de um lado da igualdade e as constantes do outro lado da igualdade. Então, aqui eu tenho os termos desconhecidos, que é 2b e 1b. E os conhecidos é o mais 50 mais 50 e o 100 mais 100. Então, isolando eles, vou ficar da seguinte forma. O 2b continua aqui do lado esquerdo e 1b, que estava do lado direito, ele passou para cá da igualdade, lembrando que ele muda o sinal. E aqui, o 50 mais 50, ele também passou para o outro lado da igualdade, e lembrando que ele muda o sinal. Aí ficou menos 50 menos 50. E o 100 mais 100 continua da mesma forma, eles permaneceu do mesmo lado que estavam. Então, só mudei o sinal dos que saíram de seus lugares, ou seja, passou para o outro lado da igualdade. Então, eu tenho 2b menos 1b, vai ficar b. 100 mais 100, 200. Menos 50 com menos 50, conservo o sinal e soma. Então, eu tenho menos 100. Agora, eu tenho b, que é igual a 200 menos 100. Então, b igual a 100. Ok, pessoal, para essa aula é somente isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, clique aí no joinha e também siga nossas redes aí no Facebook e no Instagram. Agradeço a todos e até o próximo vídeo.